Fala, galerinha do nono ano do Colégio Cosmorama, tranquilo, galera do nono ano? Galera, hoje de manhã nós tivemos uma aula em que nós corrigimos alguns exercícios e dentro disso nós conversamos sobre a China e o Japão, basicamente, né? O Japão bem pouco, e nós começamos a nossa discussão sobre China e vamos completar por aqui, galera. Eu prometi a vocês por lá, pela aula do Zoom, de tratarmos aqui sobre Mao Tse Tung e qual é o contexto dessa chegada de Mao Tse Tung, dessa coisa nacionalista chinesa, da China, né? Então, galera, pensando nisso aí, a China ela começou, ela cresce, ela aparece no cenário mundial, basicamente igual todos os países. Começa de uma forma bem devagar, com pouca industrialização, sendo que a China conseguiu ser aceita na ONU, pelos grandes países, porque começa a se aproximar dos Estados Unidos. Olha só como é que acontece essa questão, como é que ela é problemática e trabalhosa. Durante algum tempo, a China foi muito invadida pelo Japão. O Japão invadia demais a China por ser o vizinho forte. O Japão ainda é o vizinho forte nos armamentos, né? E invadia demais a China, o território chinês. Isso fazia com que a indústria chinesa tivesse pouco desenvolvimento. Apesar de muita gente, de boa mão de obra, de muita mão de obra, porque é um país muito populoso, essa mão de obra ela não era bem utilizada. Por conta dessas invasões, as pessoas não se dedicavam, não tinha investimento, enfim, uma série de coisas. O Japão, então, invadia demais a China. Dessa forma, o que a China faz? Começa a se aproximar de outro vizinho muito forte, a Rússia. Então se liguem nisso para vocês poderem fazer essa discussão na nossa prova, galera. A Rússia, o vizinho forte, era muito aliado à União Soviética. Então isso faz essa união da Rússia, da União Soviética, que começam a influenciar ali na China, que estava começando a aparecer no cenário mundial, isso faz com que o comunismo comece a ficar muito forte. O sentimento de nacionalismo, que é defender a pátria acima de tudo, isso gera uma série de problemas, tá, galera? O nacionalismo ele é bom até um ponto, até a página 2, né? Daí em diante ele começa a virar problemático, mas tudo bem. Esse sentimento de nacionalismo ele começa a aflorar muito na população chinesa. E aí, galera, o que foi feito? Surge o PCC, o Partido Comunista Chinês. Dentro do Partido Comunista Chinês, que tinha total influência da Rússia e da União Soviética, você vê que surge ali uma figura super importante, que é aquela que nós falamos na nossa aula anterior, na nossa aula do Zoom, que é Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ele foi tão poderoso, ele foi tão emblemático para aquele partido, para o crescimento chinês dentro do contexto geral, ele foi tão emblemático, tão poderoso, tão positivo para o PCC, para o Partido Comunista Chinês, que ele vira primeiro-ministro da China e presidente chinês. Isso faz, galera, com que a China eleve em grau muito grande, em grau muito maior, muito poderoso, seu poder de eu estou aqui, eu sou a China, como vocês vão me conhecer a partir de agora. E aí começa a surgir a China como nós conhecemos atualmente. Beleza? Até aí nós estamos falando de uma China que estava dando certo. Só que o Partido Comunista, ele colocava... tinha uma série de problemas dentro do Partido Comunista Chinês, o partido de Mao Tse-tung. Um deles, galera, é que o foco não era na indústria como ela é hoje, o foco era na indústria bélica, ou seja, nos armamentos. Para quê? Para se defender, principalmente do vizinho forte do Japão. Né? A União Soviética já tinha problema com os Estados Unidos, a Rússia já tinha problema com os Estados Unidos, e agora o problema passa a ser o Japão também, por causa da China. Então vocês veem que o investimento chinês com Mao Tse-tung, ele passa a ser no lado bélico, no lado militar, para vocês entenderem melhor. Bélico, militar. Então, isso aí fez com que outros setores chineses eles não tivessem força. E aí o Partido Comunista leva a China a um dos piores patamares de economia do mundo. Depois disso tudo, houve uma grande revolução lá no país,
que faz com que sejam criadas as ZEE, como nós falamos hoje de manhã, as zonas especiais econômicas, zonas econômicas especiais, né, que nós vamos tratar na nossa prova da semana que vem, galera, como ZEE. Letra Z, letra E, letra E. As ZEE são o lugar, galera, como nós conversamos hoje de manhã, que mais produzem no mundo inteiro. Ou seja, ali tem muita gente, tá? Tem a China, como vocês discutiram, João Zacarias discutiu isso aí, falou disso aí. A China é um dos países mais populosos do mundo, galera. Isso faz com que eles tenham muita mão de obra. Isso aí nós vamos discutir que é também negativo, tá? Mas vamos continuar aqui nas ZEE. Dentro disso, eles têm muita mão de obra, né? Dentro desse poder de mão de obra que eles têm, bastou-se fazer investimento nas indústrias, por exemplo, indústria de roupa, indústria de calçado, diversas indústrias foram colocadas ali nas zonas especiais econômicas, galera, nas ZEE. E isso fez com que a China se tornasse o maior produtor mundial de qualquer coisa. Como a Josivana falou na parte da manhã, vários dos produtos que nós temos, tapete, blusa, tênis, meia, calçado, CD, tá lá, made in China. Made in China. Por quê? Eles são produzidos na China. Isso elevou a China ao grande patamar de brigar de frente, de bater de frente com a economia dos Estados Unidos, como é hoje. E isso gera uma série de problemas que vocês já estão careca de discutir nas nossas aulas, beleza, galera? Voltando a falar daquela mão de obra que eu falei que era problemática, na nossa prova, então se liguem nisso aí, na nossa prova, nós vamos problematizar essa mão de obra que é utilizada lá para fazer os nossos produtos. Essa mão de obra farta que tem na China, ela não tem voz ativa, não existem sindicatos igual existem aqui no Brasil, eles não têm alguns direitos trabalhistas como nós temos, eles não têm voz, eles não têm direito, eles são explorados. O período de trabalho do chinês dentro das ZEE, ele ultrapassa muitas vezes a 12 horas de trabalho, galera. Isso é humanamente, assim, para nós aqui no Ocidente, é humanamente bárbaro, né? A gente aqui no Ocidente vê isso com olhos muito ruins. Passar de 8 horas de trabalho, a gente vê isso de forma muito ruim. Fora que essas pessoas, eles produzem esse monte de material que vai para o mundo inteiro, faz com que a China seja milionária, bilionária, né, a ponto de bater de frente com os Estados Unidos, mas essas pessoas, eles não têm acesso a esses produtos. E é aí que a geografia vai bater de frente com essa questão. Peraí, essas pessoas, elas já não têm direitos políticos? Políticos têm, né? Elas não têm direitos trabalhistas, né? Vamos colocar assim, elas não têm direitos trabalhistas, as horas deles são extremamente altas e eles não têm acesso a esses produtos, como no caso do iPhone, né? A geografia gosta muito de falar, o pessoal de marxista gosta muito de falar que essas pessoas produzem o iPhone, produzem produtos caríssimos, como blusas caríssimas, e eles não têm acesso a isso. E esse é um grande problema. Um grande problema que a geografia discute, bate, releva, e vocês vão ver isso aí em diversos textos e de diversas formas. Beleza, galera? Esclarecida a questão da entrada de Mao Tse Tung. Mao Tse Tung foi o grande presidente, o primeiro-ministro. Mao Tse Tung se aproximou demais da Rússia e da União Soviética e isso deu muito ruim, né, galera? Reveja esse vídeo. Lembrem-se da nossa discussão da parte da manhã para que vocês possam fazer a nossa prova com sucesso, tá bom, galera? Dúvidas? Chamem o professor, vamos fazer atividade no Classroom que vai ajudar vocês e eu estou cheio de saudade, galera. Um grande beijo para vocês, obrigado pela participação massiva de vocês no 9º ano, muito obrigado mesmo. Eu vou mandar esse vídeo para a Ivana já sabe, a nossa diretora já sabe, Dayana já sabe, nossa coordenação inteira, que eu vivo elogiando o 8º e 9º ano pela maturidade de vocês, galera. Um beijo do professor de geografia de vocês e a minha gratidão total a vocês por essas discussões que vocês têm trazido para nossa aula. Muito obrigado mesmo, galera.